It's smarter to travel in groups. E agora é uma homenagem que as crianças e adolescentes de Sesmar fizeram ao fórum. São 26 anos de história, muita luta se encontrar. São 26 anos de história, muita luta se encontrar. Forte sujeito da terra proteção, a todas as crianças de toda a região precisam ser amadas, sem discussão, com muita fé, carinho, amor no coração. Tecnologia, todas as coisas, educação, todas as esperamos, da vila daqui, da vila de lá. Valeu, valeu, a coisa vai virar, passadinha passada, você ganha marihuana. Valeu, valeu, e ainda tá valendo a garantia dos direitos, viver e aprender. São 26 anos de história, muita luta se encontrar. São 26 anos de história, muita luta se encontrar. Gratidão por vocês estarem lutando pela garantia dos nossos direitos. E pelas nossas famílias. Uma plenária a todos. As conferências bem no nosso dia, vamos dizer assim, né? Mas eu já estou chamando todos para essas reuniões, porque nós estamos no passo de organizar o nosso seminário da Resolução 15. E nós precisamos ver espaço, precisamos ver quem vai falar, precisamos ver o que envolve, na verdade, a Resolução 15 e como que a Resolução 15 vai se dar com o marco regulatório, se eles vão fazer as paz, não vão fazer as paz, né? Então a gente tem que ver todas essas questões. E no próprio fórum, nós estamos sempre trabalhando, além dessas questões, algumas denúncias também que chegam pelo CEREI, que não é mais CEREI, qual é o nome agora? Setor de Regulação e Normas, se não me engano. E também nós estamos trabalhando então essas questões de denúncia, também estamos trabalhando questões de Brasil Carinhoso, de PENAI,
que nós estamos já agendando uma reunião com o secretário agora para a semana que vem, se der tudo certo. E entre outras coisas que nós vamos trabalhando conforme vai chegando os assuntos que são trazidos pelas instituições. Tá? Então, relembrando, a nossa reunião é sempre na quarta-feira, não, segunda quarta-feira do mês, às 14 horas, na Duque de Caxias 805. E este mês, sim, é dia 26. Obrigada. Agora, o fórum do Cidade Escola. Cidade Escola? Cidade Escola confirmou que viria hoje. Tem alguém de Cidade Escola? Então a gente passa e vamos ver se no final a pessoa de Cidade Escola, né, já tenha chegado. Então, fórum do SAF. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Nathaniel, sou psicólogo do SAF Castelo, né, o Serviço de Atendimento Familiar da Vila Castelo da Restinga, que é um serviço da AMURT. Também sou representante da coordenação do Fórum do SAF. Né. O nosso fórum ele existe há quase 2 anos, né, e ele surgiu como uma necessidade da gente conseguir trocar sobre formação, né, trocar sobre situações que estão acontecendo na cidade, né, incentivar a mobilização dos técnicos, dos profissionais do SAF, né, e também qualificar o trabalho, né, nossa função dentro do Vínculo SUAS, atuar como cogestor da política. Né. Bom, principalmente em relação a essa perspectiva de qualificar o trabalho, nós realizamos uma pesquisa no final do ano retrasado, né, para entender o que estava colocado no nosso convênio, né, fazer um estudo sobre o que estava colocado no nosso convênio e, como técnicos, como é que a gente estava percebendo essa realidade, como é que a gente estava conseguindo trabalhar, né, qual é que eram as dificuldades para dar conta do que estava colocado ali, né, e o que nós deveríamos melhorar em termos de infraestrutura, de qualificação. A partir desse estudo, que foi apresentado no GT Vínculo SUAS, né, junto com a FASC, surgiu a ideia bastante rica, né. E agora estamos no momento, então, de estudar qual seria a tipificação possível, né, junto da FASC, no GT Vínculo SUAS, se vamos, né, pender para um serviço de convivência, aí tem que pensar qual é que é a situação de cada região, né, ou se vamos aprovar um serviço de atendimento a domicílio para idosos e deficientes, né. Isso mantendo o nosso trabalho com famílias. O nosso fórum se reúne uma vez por mês, né, e a coordenação também uma vez por mês. E nos próximos meses a gente pretende seguir trabalhando no estudo dessa tipificação e montar um projeto nosso com as possíveis adequações junto com a FASC para a gente continuar fazendo esse trabalho com as famílias. É isso. Obrigado. Pessoal, ainda entrando no assunto do Fórum SAF, quem aqui é dirigente que tem SAF? Pode levantar a mão, por favor? Então, pode passar um. Assim, nós estamos num momento muito importante para o SAF na cidade. Como o Nathaniel falou, o Serviço de Atendimento Familiar ele não é tipificado na Resolução 109 de 2009, que são a tipificação dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência. Então, é como por muitos anos a gente trabalha de uma forma invisibilizada, porque a gente trabalha e os nossos dados não são reconhecidos no MDS. MDSA e agora virou MDS de novo, né? E isso está gerando um problema muito grande para nós, porque historicamente nós sempre trabalhamos em muitos espaços de alta vulnerabilidade com trabalho social com famílias. E aí, quando teve a tipificação, o trabalho social com famílias, via SUAS, é feito somente pelas equipes PAIF, somente pelas equipes dentro dos CRAS. Isso gerou, né, o início desse serviço de atendimento familiar, que deveria ser, em 2011, né, um serviço travessia.
Hoje, a gente, então, está junto com a FASC, né, no chamado GT Vínculo SUAS, que depois eu vou chamar um pouco o Everton para explicar um pouco melhor, pensando qual é o novo serviço que pode ser tipificado e reconhecido, e aí, a partir daí, cofinanciado, e sendo reconhecido que possa também dar conta das peculiaridades dos territórios. Porque nós temos peculiaridades nos territórios que demandam atendimentos com família, sim. Então, a gente hoje vai precisar muito se reunir com os dirigentes. Os técnicos já estão se reunindo no Fórum do SAF, que eles estão fazendo um trabalho super importante, que é fazer esse estudo. Mas dia 14 de julho, às 14h, nós vamos precisar que os dirigentes estejam lá, para a gente falar até onde nós estamos no GT Vínculo SUAS, que o Everton vai explicar um pouco aqui, e nós pensarmos juntos, enquanto fórum de entidades, a nossa posição perante os serviços possíveis dentro da nossa adequação à tipificação dos serviços socioassistenciais. Então, eu vou pedir para o Everton dar umas palavras, e assim, ó, contamos com todos os dirigentes, dia 14 de julho, então, na sede do Fórum de Entidades, os dirigentes que têm serviço de atendimento familiar. Tá? Vamos avisar os colegas, a gente vai passar uma circular também. Tá? Obrigada. Pessoal, como a Patrícia falou, nós estamos nos reunindo já no 2º ano, né, para tentar construir essa proposta. É muito complicado de construir, porque não é à toa que nós estamos aí num espaço invisível, como a Patrícia também traz, né? Efetivamente, nós temos a política da forma como ela foi construída aqui em Porto Alegre, o desempenho, o desenvolvimento desse projeto pelas entidades sociais é uma novidade da forma como nós fazemos. Nós fazemos uma parte que é do Estado, que é o trabalho de acompanhamento das famílias, o trabalho de consecução dos casos na rede. Isso não é uma atribuição nossa, não é uma atribuição das entidades que são conveniadas. Isso é uma atribuição exclusiva do Estado pelo SUAS, né? Então, o fato de nós fazermos isso gera um problema de reconhecimento, como o colega estava trazendo, dentro da tipificação do SUAS, né? Então, nossa grande dificuldade hoje é essa: como é que a gente enquadra o que nós temos à realidade da política, que é a realidade nacional. Bom, e aí tem outras implicações. Nós temos o serviço, o SAF, ele é um dos serviços do arco da assistência da proteção básica, né? Mas nós temos, por exemplo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que igualmente como o SAF, no final do ano também encerra o convênio, que também tem que ser feito um aditamento. O aditamento não é mais possível, um novo convênio, né? Provavelmente um edital segundo o marco regulatório e o decreto que nós temos já vigente. Ou seja, para a gente discutir um serviço hoje, nós imediatamente vamos ter que discutir o outro, né? Então, assim, ato contínuo, a nossa tarefa é discutir o SAF e depois discutir o serviço de convivência. Agora, o que acontece? Nós temos várias repercussões ao discutir esse projeto. Porque tem entidades que são um pouco maiores, tem entidades que são um pouco menores, né? Tem abrangências em termos de tamanho de equipe, capacidade de equipe, às vezes um pouco maior, um pouco menor. E dependendo da opção que vai se fazer em relação à tipificação que a gente vai adotar, isso vai ter uma implicação direta na vida da entidade. Por isso que o que a Patrícia está dizendo é fundamental. O que a gente está tentando fazer é levantar, de dentro da política e da nossa realidade, o máximo de informações possíveis para a gente tomar uma decisão. Mas essa decisão não cabe às entidades que hoje estão ali fazendo o estudo. Ela tem que ser uma decisão tomada pelos dirigentes. Então, a nossa tarefa tem sido reunir essas informações, fazer o debate, fazer a defesa da sociedade civil, mas está chegando no momento de decidir. Nós agora temos uma reunião que é sexta-feira, onde vão ser trazidas todas as propostas que se conseguiu estudar, né? E aí, a partir dela, por isso que a gente marcou no dia 14, nós vamos poder sentar e mostrar, olha, o que a gente conseguiu construir foi isso, os nossos limites do debate são esses, o que nós queremos. Porque senão, no final do ano, o que acontece? O governo lança um edital e a entidade que conseguir vai se candidatar naquele edital e vai ser aprovado ou não e morreu Neves. Esta é a realidade, né? Porque até o final do ano nós temos assegurado os nossos convênios, do final do ano em diante está tudo acabado, né? Nós temos que repactuar tudo. Então, é real, isso não é uma coisa agora que a gente pode ficar pensando, aliás, como todos os demais, né? Alguns provavelmente vão ser
reconduzidos no mesmo formato, né? Porque já foram discutidos, como é o caso da Ação Rua e outros, mas, por exemplo, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SAF, né? E acho que são esses dois principalmente, esses vão ter que ser discutidos, porque tem várias pendências na forma, no tamanho, na própria pertinência à legislação. Então, essa discussão ela tem que ser feita, né? E nós também temos que pressionar para que o serviço de convivência se comece a discutir imediatamente, porque senão o que acontece? Quanto menos tempo, menor vai ser a nossa condição depois de incluir coisas que nós achamos que são importantes, elementos técnicos, enfim. Então essas discussões elas são fundamentais agora. Só para explicar um pouco, então, no GT Vínculo SUAS, que é um grupo de trabalho onde está o CEMAS, CMDK, a FASC, representação, então, do Fórum de Entidades. Cada temática do GT Vínculo SUAS tem a representação da coordenação e a representação do fórum temático. Então, nesse caso, nós estamos discutindo o SAF, tem a representação da coordenação do fórum de entidades, mas também a representação da coordenação do fórum temático SAF. Quando a gente iniciar a discussão do serviço de convivência, nós vamos ter, então, ter a representação do fórum temático do serviço de convivência. E a gente pensa, sim, discutir todos os serviços dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, por isso, é muito importante, reforçando de novo, que os dirigentes estejam nessa reunião dia 14 de julho. Até outubro, a discussão tem que estar esgotada, porque em novembro tem que sair o edital, para que as entidades possam se candidatar e se possa, então, fazer a qualificação das instituições, depois a aprovação dos projetos, para dezembro a gente conseguir vencer os prazos. Então vejam que o tempo aí, nós estamos falando de 2 ou 3 meses para fazer tudo isso. Obrigada, então. Agora vamos chamar o Fórum do Cidade Escola, por favor. Boa tarde. Meu nome é Vanessa. Eu estou aqui representando o Fórum do Cidade Escola, que na verdade já não vamos mais chamar de Cidade Escola, porque desde o último edital já ficou acordado que esse convênio cai esse nome e vamos chamar de Educação Integral, que está sendo trabalhado em Porto Alegre. Nós iniciamos no ano de 2015, no segundo semestre, e ganhamos força no ano passado. E uma das grandes conquistas que nós tivemos foi a negociação com o jurídico da SMED e também com a responsável pelo processo todo conosco, que fosse, então, adiantado o edital no ano de 2016, porque nós não queríamos virar o ano de 2017 sem que ele estivesse assinado, garantindo que teríamos atividade ainda este ano, né? Tínhamos todos o comprometimento se ia manter os colaboradores que já trabalhavam, tinha um clima de insegurança. Então, em algumas negociações, algumas reuniões, adiantamos a abertura do edital, fechamos e assinamos ainda em 2016. 2017 não é diferente, ainda não é uma política pública, então tem que ser conquistado ano a ano, e são 19 entidades que devem participar desse fórum. Ainda não conseguimos 100% de participação, mas o grupo cresce a cada reunião, então convido as 19 entidades que pertencem a esse convênio da Educação Integral a ir lá na Duque de Caxias, na terceira quarta-feira do mês, às 14 horas, para conhecer o trabalho que está sendo feito. E esse ano também estamos fazendo, em parceria com a SMED, uma formação para todos os educadores que trabalham dentro deste convênio, e também está sendo negociada a parada, né? Que quando um educador pode participar, o outro não, porque o serviço não pode parar. Então, já está sendo feita essa negociação para que todos possam estar presentes, inclusive a SMED, e que possamos discutir ações para a educação integral de Porto Alegre. É isso. Obrigada. Por último, então, chamamos o Fórum de Aprendizagem. Formap, por favor. Boa tarde, pessoal. Me chamo Simone, coordeno o Centro de Educação Profissional da Fundação Pontos Pobres e o Formap. Bom, eu trouxe aqui para vocês, procurei trazer, deixa eu ficar numa posição que facilite, os principais resultados alcançados pelo Fórum Municipal de Aprendizagem. Como vocês sabem, eu sei que muitos de vocês devem ter acompanhado, nós passamos por alguns momentos de bastante dificuldade este ano, porque tivemos aí uma proposta de reforma trabalhista que ia tirar, então, as cotas, né, ia deixar a cargo dos sindicatos poderem definir com as empresas as cotas de aprendizes, o que ia nos prejudicar bastante. Então, por meio de uma luta aí bastante acentuada, né, de alguns colaboradores aí que integram o fórum, a gente conseguiu propor, né, uma mudança nessa emenda e conseguimos garantir a aprendizagem.
Então, a gente mostra aqui para vocês, então, alguns resultados desse primeiro semestre apenas, tá? Que é a participação no 5º Seminário Estadual de Aprendizagem Profissional em Caxias do Sul. Então, como a gente tem uma articulação com o Fórum Gaúcho de Aprendizagem, nós somos convidados, então, a representar o Fórum Municipal, o Fórum MDCA, também em outros municípios, né? Divulgando aí as nossas práticas de aprendizagem. Parceria com o Ministério Público e IFAI, na aprendizagem com adolescentes de acolhimento, então talvez seja um dos maiores projetos aí do FORMAP, parceria com o IFAI. Projeto super importante, em parceria com várias entidades. O nosso FORMAP é composto por 3 instituições, que depois eu trago ali para vocês visualizarem quais são. Então, esse projeto é um projeto super importante, onde nós fizemos algumas reuniões já com a doutora Sinara, do Ministério Público, com a doutora Patrícia Sanfeliz, do Ministério Público do Trabalho, para poder fazer um levantamento dos adolescentes que estão em situação de acolhimento, né? Para que esses, então, tenham uma oportunidade, uma maior oportunidade, digamos assim, da inclusão na aprendizagem profissional. Então, atualmente, temos 188 adolescentes, né, em situação de acolhimento, e estamos fazendo uma força-tarefa, as instituições já mapearam os cursos, então estamos recebendo até o final de julho os adolescentes encaminhados pelas instituições que têm, então, acolhimento, casas lares, enfim, para poder fazer a inclusão desses jovens. E sim, como nós não temos nenhum programa de continuidade desses adolescentes pós-acolhimento, né, sabemos que quando completam 18 anos eles precisam, então, sair, né, do acolhimento, então a aprendizagem profissional vem de encontro a essas necessidades. Então, até peço para vocês, então, reforçarem esses encaminhamentos desses adolescentes para que a gente possa, então, começar com os cursos agora em agosto. Tivemos também uma apresentação no Ministério Público do Trabalho para captação de recursos para as entidades. Como vocês sabem, a aprendizagem profissional ela não tem um conveniamento, como muitos serviços. Nós dependemos das doações, né, do valor que as empresas pagam por aprendiz que é contratado. Então, nós estamos fazendo essa força-tarefa de divulgar o nosso trabalho do Fórum, né, Municipal para os procuradores, para que as TACs, que são os termos de ajustes de conduta, os valores que as empresas pagam, possam ser revertidos para as entidades poderem aprimorar esses serviços. Depois tivemos a divulgação na revista Aprendiz, na 3ª edição. Então, nós tivemos uma inserção, inclusive, abrindo na capa, assim, já temos o FORMAP ali sendo apresentado. Então, divulgando o nosso trabalho como uma revista de circulação nacional. Essa revista vai para todos os auditores fiscais do Brasil, vai para os conselhos municipais de todo o Brasil, para os fóruns, enfim. Então, uma oportunidade bem importante da gente divulgar o nosso trabalho, da força do Fórum Municipal de Aprendizagem, que vem do Fórum MDCA, no Brasil inteiro, né? Então, a gente recebe muitos contatos, inclusive, né, a solicitação de materiais. Eu trouxe aqui um exemplar da revista, onde as entidades puderam, então... Essa revista, pessoal, nós tivemos oportunidade, então, das entidades escreverem artigos sobre a aprendizagem, sobre as práticas, né, sobre a proposta pedagógica, sobre a articulação com os demais serviços da assistência, né? Nós podemos, então, publicar, ela está disponível em PDF, depois a gente pode mandar para o fórum, para que vocês possam acessar. E, por fim, então, a participação nos concursos literário, gráfico, né, onde nós temos, então, um livro que é escrito pelos nossos aprendizes de todas as entidades, que é publicado na Feira do Livro. Uma grande visibilidade também para o Fórum de Entidades, Fórum Municipal da Aprendizagem, né? E o Festival da Música, amanhã, inclusive, nós temos uma viagem, né? Alguns membros do Fórum Municipal estarão indo a Parobé apresentar para o prefeito de lá a nossa proposta, né, de aprendizagem aqui do município de Porto Alegre. Vamos, então, fazer um concurso para os aprendizes, um concurso musical, e depois podemos estar disponibilizando também o regulamento para que vocês possam visualizar. Então, assim, são ações super importantes que nós tivemos nesse primeiro semestre. Os nossos encontros ocorrem nas segundas sexta-feiras, mensal, ali na sede do Fórum MDCA. Nós, então, nos reunimos para discutir essas políticas, essas propostas de rubrica, que a gente está pleiteando também, né, oportunidades de inserção, mostra do nosso trabalho para os órgãos públicos, né, para que a gente tenha, então, essa visibilidade necessária para os nossos adolescentes, né, que sabemos que, ao contrário de muitos programas que nós temos aqui, o FORMAP ele é composto por 3 instituições, como eu falei inicialmente, né, que são essas aí que vocês podem visualizar. Então, ainda é pouco, né, sabemos que a nossa demanda reprimida ela é bastante ampla, temos muitos adolescentes precisando, né, dessa inclusão, dessa oportunidade de se qualificar, sabemos o quanto que é importante e estamos à disposição de vocês. Só queria finalizar, então, agradecendo, né, a coordenação do Fórum MDCA pela oportunidade da gente mostrar um pouquinho do trabalho, em especial a Roberta, que é a nossa representante também no CONANDA, e a Rose, a nossa representante também
lá em Brasília, que fazem essas articulações para fortalecer o nosso trabalho. Estou à disposição para dúvidas. Enfim, obrigada. Eu acho que é importante a reunião desse dia 14 na AICS. Em razão do SAP ter a reunião dia 14, então o FORMAP vai ser dia 14, na AICS, Demetrio Ribeiro, 482, às 14 horas. Então, obrigada. Assim, ó, tem Obrigada. todas as datas dos encontros no cronograma, né, que todo mundo recebeu, e dizer assim, ó, que os fóruns temáticos são essa força motriz, né, do fórum de entidades. Porque nessa grande plenária, muitas vezes, a gente não consegue discutir as peculiaridades de cada serviço. É no fórum temático que a gente se fortalece enquanto serviço, que a gente aprofunda tecnicamente, teoricamente, que vai para determinadas negociações no âmbito do serviço. Então, é muito importante a participação de todos nos fóruns temáticos. Na próxima plenária, a gente vai trazer outros fóruns e vamos estar aprofundando e reforçando novamente, 14 de julho, reunião com os dirigentes que têm o serviço de atendimento familiar, tá? Muito obrigada. Então tá, pessoal, tem o último aqui, que é o serviço de convivência, então. Serviço de convivência, né? Boa tarde, eu sou a Lucimar, do Clube de Mães Amizade. A coordenação do Fórum Temático Serviço de Convivência é composto com o Marcelo, da coordenador, que é da AICAS, e o Felipe, que é da Murialdo. É AICAS? Eu sempre troco. AICAS e a Elka. O Marcelo é da Elka. Tá? Nós nos encontramos sempre na segunda quinta-feira do mês, né? Eu acho que é a terceira, Gustavo. Não, é a segunda? É a segunda quinta-feira do mês, né? Nós pensamos esse ano em fazer encontros específicos para os coordenadores. O nosso fórum está muito esvaziado, então estamos aqui também para convidar que todo mundo participe, que nem a Patrícia falou, nós estamos num período bem importante, né, que temos que participar de todos os encontros para a gente se fortalecer. E tem alguns temas que a gente tirou com as instituições que participam, que é questões assim do cotidiano do serviço de convivência. Então, nosso encontro seria nessa quinta-feira, dia 12? 13? Só que daí tem a conferência, então nós estamos adiando. Então, o nosso encontro vai ser no próximo 10 de agosto, e o tema é ECA, uma abordagem dos artigos que diretamente estão ligados às práticas sociopedagógicas do serviço de convivência, né? Em setembro tem o CISC. O que é o CISC? As dúvidas sobre o sistema, o que são casos prioritários, né, que a gente tem que alimentar sempre, e a gente não sabe efetivamente o que é caso prioritário, o que não é. A gente tem muitas dúvidas, então convido a todos que participem, né? Em outubro é suicídio na adolescência. E em novembro e em dezembro a gente não planejou ainda, né? Mas normalmente em dezembro a gente faz uma avaliação, uma confraternização, e esse ano a gente não pensou em fazer um evento para os educadores, e sim só para os coordenadores, fazer com que participem mais, né? E que daí num segundo momento, com mais pessoas, a gente consiga então fazer esse encontro com os educadores, certo? É sempre na Duque. Boa tarde a todos. Eu estava aqui esperando a turma avançar. Primeira informação, porque chegou muita gente um pouquinho depois, nós estamos tentando adaptar a metodologia do fórum para ela ser mais dinâmica, dar oportunidade para todo mundo e a gente conseguir tratar de todos os temas. Então, para esse ponto, a gente vai ter um sistema que é um pouquinho diferente na manifestação. O que a gente vai fazer? A gente vai falar de um assunto ou dois,
vai abrir para a plateia. A gente pede que as pessoas desçam ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Se descer por aqui, o Gustavo vai estar ali assim, com o microfone. Se descer pelo outro lado, a Carol vai estar lá com o microfone. A pessoa pega o microfone e vem aqui na frente para falar. E antes disso, ela já dá o nome e a entidade que a gente anuncia. Então, agora vai falar fulano de tal, da entidade de tal, para se manifestar. Tem um tempo que nós vamos estimar, no primeiro momento, em 2 minutos, para a pessoa falar aquilo que ela quer falar. E vai ter uma plaquinha que o Gustavo vai mostrar ali com o tempo, né? E quando estiver finalizando, se a pessoa finalizar, ok, encerrou. Se em algum motivo ela precisar um minutinho a mais, ele dá mais 1 minuto para a pessoa falar. Porque senão alguém fala muito, outros não conseguem falar, e aí fica um pouco ruim para que todo mundo possa se manifestar. Então esse é o que a gente pede também, se possível não repetir coisas que outros já falaram. Às vezes a gente conta alguma história da nossa entidade ou fala alguma coisa, porque a gente sempre quer que oportunizar para agregar alguma coisa a mais. Então alguém tem mais um argumento, uma ideia, uma dúvida, pode trazer junto, né? Então esse seria o princípio nosso. Bom, nós vamos falar agora então sobre a questão das negociações da prefeitura. Eu vou emendar com o marco regulatório, que aí depois a gente abre para a pergunta dos 2 assuntos. Na questão da negociação com a prefeitura, nós já decidimos na última plenária que nós aceitaríamos parcialmente o 4,57%. Ele já foi pago, foi um sufoco para conseguir que eles pagassem, mas atrasou um pouco, enfim. Acabou se pagando, a prefeitura pagou os 4,57%, exceto para o Projovem. E quem é do Projovem aqui, é um problema jurídico, porque o aditivo do Projovem no final do ano passado foi feito incompleto. Foi descoberto lá dentro, então eles vão pagar retroativamente mais tarde do que pagaram para os outros, porque tem que fazer um aditivo do aditivo do ano passado. Então é um probleminha interno lá do jurídico da FASC que se equivocou lá no aditivo. A partir de agora nós estamos com a negociação da diferença, aquela diferença do 4,57 para o 8,18. O que está acontecendo na prefeitura? Não está se conseguindo falar com ninguém nesse momento, porque o Kevin Krieger renunciou, do lugar dele não nomearam ninguém oficialmente, aí no segundo momento nomearam o vice-prefeito, o Gustavo Paim, que assumiu as relações institucionais, que é a pessoa que negocia conosco. Nesse momento ele foi viajar para o exterior, ficou um bom tempo viajando. Na volta dele, nós ainda não conseguimos marcar reunião e também não se sabe se ele vai continuar, porque há alguma notícia que pode ser que o prefeito indique outra pessoa para esse lugar, porque ele estaria acumulando as 2 funções. Em todo caso, nós vamos pressionar agora de um jeito ou do outro, seja ele ficando nas relações institucionais ou não. Se ele não ficar, ele vai nos atender. Nós vamos pedir audiência como vice-prefeito para resolver o impasse, né, dos 8,18. Vai ser um embate bem forte, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro e nós dissemos que nós tivemos um aumento de custo extra, principalmente na educação infantil e no SASE. E nós precisamos dessa diferença para poder cobrir o aumento que teve na folha de pagamento. Então esse é o nosso grande embate agora com a prefeitura. Nós não conseguimos ainda com a secretária do Paim a confirmação da data da próxima reunião. Aquela comissão de negociação que já foi lá no gabinete 2 vezes, uma vez com o Kevin Krieger, outra o Kevin já tinha renunciado, continua se mantendo ela em ativa. Nós vamos avisar quando sair a marcação da próxima reunião. E no momento que a gente tiver alguma notícia, a gente passa para vocês então. No caso do Projovem, se houver uma necessidade das entidades, enquanto não entrar o reajuste para cobrir alguma diferença da folha de pagamento, eu falo do reajuste ainda do 4,57 do Projovem, não recebeu nem esse. A FASC assinou com a possibilidade de que a gente use o recurso da poupança e recoloque lá depois, quando vier o 4,57 de aumento. E o 8,18, então, está na expectativa da reunião e da continuidade da negociação. Bom, o marco regulatório. O marco regulatório,
Já foi publicado no Diário Oficial, se vocês quiserem já pesquisar, está aqui, foi na semana passada, o Decreto Municipal 19775, do dia 27 de junho, foi publicado no dia 28 de junho. O que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de agora, né, em contato com os conselhos, Conselho da Criança e Adolescente, com o CEMAS, discutir o conteúdo do marco regulatório, do decreto esse municipal e a sua aplicação. Tem duas questões, assim, três questões que eu diria bem importantes. A primeira é verificar se ficou alguma coisa que precisa ser alterada. A Procuradoria do município disse que haveria possibilidade, o prefeito também, assim, acenaram com a possibilidade de mudar alguma coisa que não tenha ficado bom. Então, para nós vai ser importante nós lermos, examinarmos bem o que o decreto do marco diz, para que a gente possa, então, sentar negociar com a prefeitura. Às vezes não é uma questão de mudar o decreto, mas é uma questão da interpretação, porque lei é uma coisa delicada, né? Às vezes a lei é feita de um jeito e cada um interpreta da sua maneira ou com uma visão um pouquinho diferenciada. Então a interpretação também é importante, são duas coisas, uma eventual mudança e uma interpretação. O terceiro, a questão que eu acho que é o mais, do ponto de vista prático para nós, o que mais vai importar para as entidades, é saber o que vai ter dispensa de chamamento público de edital e o que vai passar para o chamamento público ou edital. São questões ali no decreto que fala da possibilidade de dispensa. Existe um pleito, vamos dizer assim, nosso, de que aqueles projetos a serviço de ação continuada, que eles não precisassem passar por um edital de novo. Aí é uma discussão que tem que se passar internamente entre nós, se é isso mesmo que nós queremos, ou se nós queremos que todos os serviços passem por um edital, um chamamento público. Essa vai ser a grande discussão daqui para frente. E uma última questão ainda também, que vai ser de discussão, é a questão de prestação de contas. Porque existe uma possibilidade de que a prestação de contas não seja no estilo que está hoje em dia. Quer dizer, aquela prestação de contas fecha dia 15, tem 5 dias para entregar e depois vai passar por uma análise, em algum momento pode haver alguma reclamação de pendência ou não. A primeira coisa que nós estamos querendo que a interpretação seja a seguinte: o gasto a gente pode fazer do dia 1º ao dia 31. Não tem justificativa para ter só 15 dias para gastar. Porto Alegre parece que inventou a roda, nenhuma outra cidade do Brasil que tem convênios, ou até hoje, que já tem convênios antigos, obriga a gastar em 15 dias. Todo mundo gasta em 30 dias. Então essa é uma primeira luta nossa para que já seja utilizado o prazo de 30 dias para os gastos. A questão da prestação de contas também é muito relativa, porque o marco regulatório prevê, se o termo de colaboração for de 1 ano, depois a Jucemara está aqui, ela me ajuda, que a prestação de contas final seja feita ao final. Quer dizer, na verdade não é que uma prestação de conta tem que fechar tudo. Não, ela tem que ser apresentada parcialmente, mas o fechamento vai ser no final do período. Isso vai nos facilitar, porque essas coisas de gerar pendência, gerar problema aqui e ali, vai continuar a existir, só que não pode haver uma pressão. Claro, um gasto que foi feito tem que ter uma nota, por exemplo. Agora, não é uma coisa que vai ser assim, mês a mês tem que fechar tudo e acabou. Não, é no final do ano, provavelmente, né, no final do período, que vai ter a questão do fechamento. Então, depois eu vou dar a palavra para a Jucemara também, para Fátima, pode conversar um pouquinho sobre isso aí. Ainda do marco regulatório, o nosso interesse, então, vai ser formar uma comissão aqui das entidades, que vai se reunir com os outros entes, né? Como eu falei, com os conselhos, com a própria FASC, com a própria SMED, enfim, para que seja discutido no âmbito de cada um. Seja lá no Conselho da Criança e Adolescente, que tem o FUN Criança, seja nos convênios nossos de educação infantil, do que seja. O importante é saber o seguinte: daqui para até o final do ano, e eu não digo até o final do ano, eu digo no máximo até outubro, tem que estar tudo claro e discutido, porque como é que nós vamos chegar perto do final do ano, que é época que tem festa, encerramento de aula, de educação infantil, tudo, e não saber o que vai acontecer, né? Está parecendo a história da Concepa e da Freeway, que no dia do vencimento eles estavam, depois de 20 anos, com prazo determinado para terminar, o governo até a véspera não tinha anunciado o que ia acontecer.
né? Então nós temos que nos antecipar, como falaram também do Cidade Escola no ano passado. Esse ano nós vamos ter que nos antecipar para saber qual é a real interpretação do marco regulatório que vai afetar, vamos dizer, um pouco a nossa vida daqui para frente. Então, eu queria... Há um outro ponto também que está sendo muito discutido na interpretação, a questão do território. Nós entendemos que um dos critérios que tem que ser observado é a questão do território. Por quê? Porque já existem movimentos em alguns, não dos convênios nossos principais, mas de vir entidades de fora e abrem uma filial aqui em Porto Alegre, tem um lobby político, eles têm dinheiro para botar uma pessoa só para ficar lá na porta da prefeitura, e daqui a pouco, quando tu vê, eles vão querer concorrer no edital de algum dos nossos termos de colaboração. Eu acho que não é cair de paraquedas aqui em Porto Alegre, né? Tem que ser respeitado o território, a experiência que cada um tem no seu território, o vínculo com a comunidade, porque senão vai ser uma situação caótica, porque vocês imaginem vir alguém de fora que não conhece a realidade. É a mesma coisa que nós saímos daqui e queremos ir lá para o norte, nordeste, e fazer um trabalho começando do zero de uma hora para outra. Esse é um outro aspecto importante que tem que ser discutido. Bom, quem quer perguntar? Tu? Dalva Franco, do Instituto Pobre Service. Bom, Ricarone, eu fico preocupada quando algumas coisas que tu comentaste. Tu está dizendo que agora vai ser constituído um grupo para avaliar o que já foi publicado. Alguns meses atrás nós tiramos representações para participar da elaboração. Em nenhum momento fomos chamados. Eu, a Elaine também participou, e eram acho que 5 ou 6 pessoas que ficaram de representar a sociedade civil nesse grupo. Nunca fomos chamados. Realmente, nem nós formalmente, o fórum também. Bom, mas aí eu acho que a coordenação do fórum tem que, não sei se impor, cobrar a participação. Não tem por que ter uma reunião. Se o governo disse que nós teríamos participação, nós temos que exigir o nosso espaço. Sem dúvida. Outra coisa, concordo contigo na questão, a minha preocupação, tenho falado muito, né, Frei Luciano, tem incomodo no Conselho, que tinha sim que nesse decreto já constar a necessidade da instituição para firmar qualquer termo de parceria, ter registro nos conselhos. Porque se tu tem no decreto, tu já fecha. Porque se tu vai deixar para regular isso no edital, mais uma vez nós vamos ser deixados de lado, o edital vai ser publicado e não podemos fazer mais nada. Então, acho assim, nós temos que, enquanto fórum, nos posicionarmos quando nós somos convidados a participar de um grupo, sai na mídia, está gravado na nossa plenária e nunca nos chamam. Aí fica como se nós, sociedade civil, não quiséssemos participar. Então, só isso. Dalva, você tem razão, só que tem que entender o que aconteceu. Nós fomos atropelados na discussão do decreto. Infelizmente foi verdade. Então agora nós vamos insistir na questão, a comissão continua a mesma que estava aqui, ninguém está excluído, só que vai ser agora formado, vamos dizer, um trabalho prático. A partir de agora a comissão vai ter que se reunir e nós já vamos forçar a prefeitura a marcar uma data para a primeira reunião. Mas eu acho que tem que deixar bem claro, Micarone, que nós temos que estar formando um grupo agora porque nós não fomos ouvidos no primeiro momento. Sim, mas acho que é bem isso. Nós vamos fazer retrabalho. E nós não temos tempo, enquanto sociedade civil, de estar fazendo isso, porque nós temos trabalho nas nossas entidades, trabalho nos conselhos, e nós vamos ter que estar parando e fazendo o que a prefeitura não quis nos ouvir. Dalva, como se diz assim, o passado passou, a gente tem que ser realista, vamos pegar agora e ganhar todo o tempo que possível daqui até o final do ano. Bom, vamos ouvir a opinião de cada um. A Jucemara pediu aqui também. Jucemara, eu só peço também fazer uma síntese para a gente... Isso. Eu era do Conselho do SEMAS, quando então eu estou aqui agora enquanto Fórum de Trabalhadores do SUAS, tá? Do FET-SUAS. Enquanto do SEMAS, a gente vem com essa discussão e essa tentativa de criar essa comissão para poder intervir quando o prefeito fizesse, desde 2014. Infelizmente, ficamos só nessa, e vocês devem lembrar que várias vezes eu estive aqui
e estivemos em várias corás nessa tentativa. O que eu penso? Bom, realmente, agora em Mesa é Morta, a gente está no prejuízo, porque a gente vai estar correndo atrás do calcanhar e não na frente, como é o lugar que a gente, penso, deve estar. Qual é a solução? O decreto que está aí está muito ruim e muito difícil. Penso que beneficia as grandes entidades e prejudica as pequenas entidades. Acho que da forma que ele está, é impossível que ele seja funcionar, né? Que ele consiga funcionar. Existe lá não sei se as pessoas aqui já leram, mas toda e qualquer parceria tem que passar pela PGM. Só isso engessa de tal sorte que inviabiliza o andamento prático das coisas, né? Vocês possam imaginar o que é toda parceria ter que passar pela PGM, né? Me parece que uma das soluções e o SEMAS apontou isso numa reunião que a gente tinha estado, que há uma possibilidade na lei federal e que é repetida no artigo 30 do decreto, que diz que diante dos serviços da assistência social, da educação e da saúde, que tiver registro no gestor. Bom, nenhuma no nosso caso aqui, educação e assistência, não tem registro no gestor. Aonde é que no caso da assistência tem inscrição do SEMAS? Então a nossa proposta era de que as entidades, que fosse considerada aquela questão de registro para as entidades que têm inscrição no SEMAS, ou então que a FASC puxasse do SEMAS as entidades que lá têm inscrição, porque essas têm garantia de serem da assistência, para que a FASC, então, faça o seu cadastramento, né? Seria também daí uma saída. Não pode ser, como alguém tinha ventilado, só as que têm convênio, porque na FASC tem das que têm convênio. Mas aí tu está limitando e não é justo, né? Não é um critério justo. O critério justo é ampliar, é universalizar. No SEMAS tem as inscrições de todas as entidades que desenvolvem ações dentro da política de assistência. Eu acho que esse pode ser um critério e que eu acho que deveria trabalhar junto ao gestor para que isso ficasse acordado, né? A outra questão é que, bom, se nós vamos então dizer que as entidades que têm inscrição e aí a gente não vai participar de chamamento público, a gente tem que estabelecer critérios, porque senão só fica os amigos do rei, aí não pode. Então, quais são os critérios? Acho que a gente tem que pensar. Um deles pode ser a territorialidade, o outro, a experiência, né? A inscrição, essa é a condição sine qua non, não tem, né, necessariamente. Não sei, daí pensar outros critérios, né? Que possam a gente então estar elencando para definir essa questão de quem é que vai fazer a ação. Outra questão que não está no decreto e que me preocupa é a questão das demandas do AP. As passadas, né? Porque daqui para frente não vai ter. Mas as passadas, como é que fica? O SEMAS tem lá a resolução 70, se eu não me engano, e outras de entidades que estariam aptas a fazer o conveniamento. Bom, o decreto silenciou em relação a isso. Essas demandas serão atendidas? Não serão atendidas? Como é que vai ser? Semara, obrigado. Ela é disciplinada, viu? Eu olhei para ela, ela já terminou. Nós vamos contemplar tudo isso aí. Nós estamos fazendo apontamentos de todas as sugestões e todos os assuntos que estão sendo levantados. E a partir de agora, qualquer discussão sobre o marco regulatório vai passar por todas essas opiniões que vocês estão dando aqui presentes. Alguém mais quer também fazer alguma pergunta do marco regulatório, no primeiro momento? Esse vai ser uma pauta garantida para todas as plenárias daqui até o final do ano como um ponto importante. Só um minutinho. O fórum recebeu o convite para assinatura do decreto? Não. O Frei Luciano pediu a palavra aqui. Eu acho que é importante, pelo que a Semara colocou, a Dalva também, a Dalva acompanhou nós em vários momentos, até numa reunião que nós tivemos em conjunto com o SEMAS, apontamos e fizemos a reivindicação de participar. Na gestão passada, eu acho que foi um erro nosso, nós não ter tido também, ficou um ano parado, foi se adiando o processo, e nós temos, acho que agora o mais decisivo é a gente se unir no sentido de discutir, porque como foi colocado no projeto anterior, do vínculo SUAS, todos os convênios até o final do ano, eles vão ser encerrados e que vai determinar o novo marco regulatório. Para a gente não poder se atrasar nesse processo,
Agora o momento é de como a gente vai operar, garantindo então esses critérios que contemplem a diversidade do conjunto da riqueza das nossas instituições, pequenas, médias e um pouco maiores, no sentido que eu acho que Porto Alegre tem justamente essa diversidade que chega em cada comunidade com instituições do jeito que hoje nós formamos esse coletivo que é forte. Eu acho que a união do nosso do fórum que é o mais decisivo no sentido de a gente poder fazer com que esses serviços que são tão importantes eles possam estar acontecendo e dentro do enquadramento do novo marco regulatório. Eu acho que no sentido junto os dois conselhos, junto com o fórum, vão ter um papel muito importante nesse processo. Nós recebemos na véspera... Não, nós recebemos e fizemos uma discussão, essa orientação de contemplar os registros do Conselho, mas foi tipo de uma da véspera que a FASC nos encaminhou e que a gente discutiu, mas muito rapidamente, não num grupo de trabalho, como lá no início nós participamos, eu participei com a Dalva, participamos em vários debates, isso há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando chegou, 3 anos atrás, começou com a Procuradoria na época, e depois o grupo se reuniu e foi se passando o tempo, foi prorrogados os prazos e o município nunca lançou decreto, demorou muito. Ele já deveria, a Jucemara no ano passado já tinha falado para nós tivemos reunião lá no Ministério Público da urgência de ter, nós já deveríamos ter um marco regulatório, porque os nossos convênios todos foram prorrogados via o SEMAS, justamente porque nós podíamos estar agora, nesse momento já, sem os convênios de hoje. Foi um movimento lá no final do ano, vocês lembram, no final do ano passado, o SEMAS esteve aqui e prorrogou por mais um ano, senão nós estaríamos sem os convênios. Obrigado, Frei. Ali com o Antônio Carlos, depois passa para o Everton. Eu queria também esclarecer na questão das entidades pequenas, que há alguma dúvida se elas poderiam ser prejudicadas. Nós fazemos questão que esteja presente no mínimo 2 ou 3 pessoas dessas entidades que têm ou só educação infantil e SASE. Se alguém quiser dar um nome aqui como sendo representantes desse perfil de entidade, dê o nome aqui que a gente vai dar um jeito de convidar vocês. Tá? Então passa aqui depois na saída, deixa o nome e a entidade. O importante é que seja uma entidade pequena, porque as grandes já estão envolvidas, né? Então aqueles menores que estejam presentes aqui. Antônio Carlos, por favor. O Campo da Tuca, não sei se é pequena, grande, não sei, mas tem a preocupação. É que tem uma convenção que grande tem que ser financiado por entidade religiosa, dinheiro não sei o que. Mas outro dia um padre ficou 1 hora perguntando como é que a gente se mantinha, não acreditando que é possível, não sendo de nenhuma entidade religiosa, conseguir segurar o PPD. Pessoal, eu me inscrevi, foi sobre o Feiro Seno, acho que entrou no mérito. Nós vamos vai começar tipo um processo de dominó, né? Agora, dia 14 de julho, nós já teremos essa reunião com os dirigentes do SAF, que tem que começar a se posicionar, né? Pesado, né? Sobre isso. E é evidente que tem a ver com o Miroski, né? Marco regulatório. Então, tem que fazer uma coordenação de que não adianta ir o técnico, depois o dirigente não sabe, depois o dirigente vai na conversa do governo, né? E nós ficamos aqui, né? Tipo assim, quem vem aqui às vezes não conhece o seu próprio coordenador, o seu próprio dirigente, né? Estou ironizando, mas é mais ou menos isso que acontece. Então eu estou propondo assim que 1990 foi a primeira capital a criar não, foi depois, né? O Conselho Municipal, Conselho Tutelar, Fundo, Fórum Municipal, essas coisas que Porto Alegre se notabilizou. Nós estamos correndo um risco pela postura do governo, que a gente nota em vários lugares, em vários setores, secretarias, uma postura de não ligar muito para isso. Então ele está invertendo o processo de paradigma que nós criamos. E isso é um novo relacionamento. A gente vê no dia a dia que está se lixando, pode ter alguns grupos, burocracia, agora debatendo aquilo que nos interessa. Então existe uma nova postura do fórum, isso que eu estou querendo chamar a atenção. Existe só uma forma dos governos respeitarem a gente. De vez em quando a gente se fazer de louco. Semana passada, por exemplo, eu queria dizer que um diretor do DMLU, está aqui a Marli, onde é que está a Marli? Está ali a Marli. Eu e a Marli coordenamos um processo onde nós invadimos o DMLU
Paramos lá, marcamos a reunião e o seguinte, o que houve? Caiu o diretor. Porque ele não respeitava a gente em 6 meses, ele simplesmente não queria ouvir. A gente marcava reunião lá e ele não participava do lado do... Entende? Então, e está acontecendo em muitos lugares. Pessoal, isso aí, tem gente que acha que é ingênuo. Isso aí existe uma postura de um governo. Então nós podemos estar perdendo muito se a gente não ter uma relação, uma postura que conferir. Eu confesso que eu li o 19775, o que eu pensei? Nós devemos fazer uma oficina de fazer perguntas, porque na verdade não tem nada de novo, parece que eles copiaram ali e não inovaram em nada de novo, portanto rompendo com a tradição de Porto Alegre, né? Que é de inovar. Antônio, obrigado. Everton, 2 minutinhos, Everton, tá? Para a gente poder avançar, que tem muitos temas ainda. Só para sugestão, eu acho, pelo tempo e pelo que a gente conhece, está participando há algum tempo desses GTs e grupos de discussão, acho que somando o que a Jucemara traz, e o Antônio também, que é essa questão da gente correr na frente. Acho que a gente vai discutir, vai pedir um espaço para discussão do decreto, mas até pela postura que tem alguns entes do governo e toda essa questão ideológica, talvez a gente não consiga no tempo vencer o tempo das coisas. Então eu acho que a gente também tem que se bancar enquanto coletivo, enquanto fórum, conselhos, e correr na frente, ir para dentro dos órgãos como FASC, SMED, e começar a discussão dos próprios termos, os editais, né? Porque, bom, se a gente conseguir vencer o tempo e incidir no decreto, melhor. Mas talvez a gente não consiga, até porque o decreto é para todas as secretarias, né? Nós temos que discutir talvez mais nos miudinhos que são os nossos convênios hoje. Então, talvez tentar discutir nos termos dos editais, né? Isso é uma das questões. E também poder, até a Patrícia estava dizendo aqui, numa próxima plenária, trazer talvez a própria PGM para que a gente possa questionar a PGM em relação a esse decreto. Então, acho que são 3 questões que a gente poderia estar operacionalizando. Esse grupo que vai tentar mexer no decreto, esse que vai começar a discutir já os editais e trazer a PGM aqui. Podemos trazer a PGM e também o representante do jurídico da SMED e da FASC. Lá na SMED está a procuradora Leida, que ela é da PGM, ela tem muito bom contato com a PGM, e acho que faz parte do nosso tripé, discutir com a Procuradoria, a SMED e a FASC. E outra coisa, com os conselhos, obviamente. Outra coisa é coletivamente. Não podemos entidades igualmente querer negociar. Sim, sem dúvida. Coletivo vai ser... Que a gente se perdeu. Nessa fórum sempre foi muito forte, né? E daí com essa história de cada instituição ir lá, eu acho que foi aí que se perdeu muita coisa. Mas não teve discussão de instituição separadamente. Mas as instituições vão lá quando tem algum problema. Vamos reforçar então esse compromisso nosso de que... Sim. Eu acho que essa sugestão não funciona aqui lá. Junto com os 2 conselhos. Talvez o fórum tenha recuado um pouco, obrigando as instituições a irem fazer essa negociação. Só se for isso. Não, é que não é o fórum. O fórum não teve pernas e força para estar dentro. Pernas, deveria ter convocado então um grupo de trabalho da sociedade civil para fazer o que Não, eu discordo. Eu acho que seria uma questão da postura política do governo, de muitas vezes chamar as entidades no seu gabinete para discutir coisa. E isso não tinha nem como fórum desse ficar sabendo. Nós somos desde a primeira. Muito de governo. A gente chegava a se bater na porta da face. Isso é uma questão que é complicada. Eu tenho uma dúvida, não sei se é cabível nessa discussão. Mas... tem que ver... Eu sou Lucimar, do Clube de Mães Amizade. Eu tenho uma dúvida, não sei se cabe nessa discussão agora, mas, por exemplo, convidaram então as instituições pequenininhas para participar desses encontros para negociar. Mas as instituições pequenas que não entrarem na negociação, eu li o decreto e confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Será que o fórum não poderia, depois desse estudo, e de repente fazer uma capacitação para as instituições, para a gente conseguir falar a mesma língua? Porque o que estava escrito lá, eu fiz curso no Parceiros Voluntários sobre marco regulatório,
Eu participei de vários espaços, mas mesmo assim eu tenho muita dúvida. E eu acho que muitas instituições pequenininhas nem participaram dessas discussões. Eu acho que também, se a gente fizer alguns encontros de formação para ver o que está dito, eu acho que para mim também ia ficar mais fácil nesse entendimento e de ajudar nessa discussão, eu acho. Não sei. Está sendo anotada todas as sugestões, com certeza a gente vai fazer um trabalho bem firme. O Fórum perdeu um pouco de tempo nessa discussão do reajuste do convênio, que foi a prioridade nossa, aquela ali no momento. Talvez a gente tenha fracassado um pouco ou perdido um pouquinho o tempo do marco regulatório, mas é como o Everton disse, foi uma coisa que veio atropelada pela Prefeitura. Então, vamos pegar a partir de agora então, e dar sequência para... quando tiver as coisas mais andadas, mais claras, nós vamos marcar as reuniões, seja aqui comunicando para vocês ou até marcar reuniões à parte. Só tinha a irmã Conceição que tinha pedido. Tem uma, assim, que eu acho que nessa altura do campeonato, o que a gente tinha que garantir nesse momento é que não houvesse chamamento público para a área da assistência e para a área da educação. Que se criasse um outro critério, por exemplo, as inscritas no conselho, enfim, e com critérios da territorialidade e outros. Pelo menos para deixar, para amadurecer, para que talvez o ano que vem, então, se quisesse botar a rigor o que está nesse decreto. Porque se vocês lerem o artigo 24, vocês vão ver que tem critérios ali de publicação, de doutorado, pós-doutorado dos trabalhadores, com outros critérios de prêmio internacional e nacional. Me parece que isso foge completamente à realidade do que a gente tem. Eu sugiro que esse grupo já vá com uma posição no sentido de dizer que para a área da assistência, que é da onde eu falo, enfim, que é da onde eu conheço, que seja o critério das entidades que têm inscrição no conselho, né, e que isso que nesse momento não tenha chamamento público. Só uma questão, o Fórum também está em parceria com a FADERGS. Nós estamos organizando com a FADERGS uma série de capacitação que é sobre o marco regulatório. Mas nós estávamos precisando que saísse o decreto e agora nós estamos precisando que algumas coisas se esclareçam ainda, para que a gente possa estar, com a assessoria da FADERGS, organizar a capacitação, porque todos nós vamos ter que nos capacitar. A documentação, as negativas, é o quê? Mas a gente vai ter que entrar na mesma linha. O mínimo vai ser exigido, que é uma série de documentações, né? Então, alguma coisa assim. Só mais uma inscrição, o Carlinhos quer falar lá, depois a gente vai seguir. Ah, a Fátima também. Passa para a Fátima, enquanto isso que ele desce ali. Passa aqui para a Fátima, que ela tinha pedido também. Então, Fátima, presidente do Conselho, né, do SEMAS. Boa tarde a todos. Primeiro, eu me preocupo muito com a questão do prazo, né? A questão de outubro, Micaroni, é muito perigoso enquanto as entidades. Uma que o Conselho, nessa gestão, já troca, né? Então, já vem um agravante aí bem sério. E a partir que o decreto já está dado e está dizendo todas essas dificuldades aqui que vamos ter, não dá para esperar para outubro fazer alguma, né? Tem que ser de imediato essas reuniões, logo após a conferência a gente tem que sentar e já passar para o prefeito trocar isso. Porque se deixar para o final do ano, não vai ter tempo depois do conselho, e aí vem aquela história, vai ficar no peso do conselho a questão de trocar alguma coisa que ainda for possível ainda. Então, imediatamente, acho que após a conferência a gente tem que sentar e tentar ainda mais uma vez alterar as questões do decreto, que hoje está visível que não condiz com o que o fórum aqui necessita. A questão também do SEMAS não ter participado em nenhum momento desses chamamento lá da PGM, não ter sido autorizada a participar, mesmo com a nossa, muitas vezes, a existência, né? Faz com que hoje a gente venha mais uma vez aqui estar disposto a trabalhar com isso. Mas nós não vamos desistir, com certeza não. Mas que isso é um prejudicial para a cidade, com certeza é. E com certeza vai cair nos conselhos depois. Porque a situação hoje que está dada legalmente no decreto, ela não vai legalmente nos ajudar depois. Então eu preciso que o fórum se atente a isso.
que não dá para esperar para outubro. Não, outubro seria o prazo limite, mas é claro que nós vamos começar agora. Já depois que o Carlinhos falar, eu já vou falar de uma sugestão que tem aqui. O que eu vou falar, na verdade, a moça deu uma falada ali, porque eu não li o marco regulatório, só que essa... Aí, na verdade, eu não li, na verdade, o marco regulatório, mas tempos atrás no fórum veio aqui um rapaz que era do Ministério Público e se dizia conhecer tudo sobre o marco regulatório e tentou informar nós. Daí ele disse assim, não, mas daí no próximo fórum iam marcar, viria alguém especialista na área do marco regulatório. Nada aconteceu. E na época eu me assustei pra caramba, gente. Eu digo assim, a minha pouca inteligência vai fazer com que eu feche a instituição. Eu não sabia o que é uma instituição grande ou uma pequena, eu não sei diferenciar, não sei quantos, tem que ter número de crianças ou funcionários, que agora não se diz. Exatamente, não deveria ter, mas já que estão aqui dizendo que tem, eu quero saber se é grande ou pequena a nossa lá, depois eu vou perguntar para alguém que saiba. Outra coisa é o seguinte, essa situação se preocupa a gente, eu não li o marco regulatório, mas qual é a data que tem que apresentar os documentos, que tipo de documento tem que apresentar, isso sim também preocupa muito a gente, por isso que tinha que ser esse pessoal que vocês disseram que teria que estar trabalhando e vinha aqui passar pra gente, porque isso me assusta assim, porque às vezes o leigo, ou o cara que não é muito inteligente igual eu, pega esse marco regulatório e não encaixa o FGTS, perdeu a instituição. Aí já vem o próximo passo que me preocupa. Vamos supor, quanto tempo leva para passar de convênio para marco regulatório? Não vai atrasar os repasses? Outra pergunta que já me preocupa também na frente. Vamos supor que o Carlinhos não tem inteligência suficiente de manter em atividade a instituição dele. Quem paga as rescisões de 36 funcionários? Obrigado. A gente conversou aqui rapidamente a coordenação do fórum. Então nós já vamos convidar na terça-feira, agora próxima, às 14 horas, lá no fórum, aquelas pessoas que foram escolhidas em março, né? Plenária de março. Tem conferência. Tá, nós vamos confirmar uma data breve para aquelas pessoas que tinham sido escolhidas na comissão já venham estar presentes lá no fórum para a gente começar e já em seguida providenciar uma reunião com a Procuradoria, com a SMED e com a FASC principalmente. Vamos convidar, então vamos combinar SEMAS, CMDK, Fórum, FASC, SMED, Procuradoria. São esses os principais que nós temos que... Seis? Hein? Jussara, 2 minutinhos. Eu considero que antes da gente chamar a prefeitura, a gente tinha que sentar e ter uma posição do fórum sobre o marco regulatório, para depois sentar com a prefeitura. Não, assim, é claro, essa chamada primeira que eu falei, que seria a terça e não vai poder ser por causa da conferência, é só entre nós. No segundo momento nós vamos pegar os SEMAS, as entidades e o Conselho da Criança, no primeiro momento. No segundo momento vai ser com a prefeitura. Claro, não, tem que ter uma posição nossa primeiro. Vamos confirmar então quem entrou na comissão. A Andréia Fernandes da Rocha, tá? Da Associação de Mulheres Nossa Senhora Aparecida. A Natália Pérez, do Clube de Mães e da Lina Vargas. A Andréia, da Associação Escola. A Dalva Franco, a Leia, a Elaine, a parceiros, mais 4 nomes, tá, então a gente junta tudo, mais CEMAS e CMDK, é isso? E chegamos num consenso, então, que a gente quer pedir a dispensa do chamamento público, é isso? Não, isso vai ser discutido lá, ainda, calma. Sim, mas... Eu queria dar a sugestão que o FET SUAS pudesse estar presente, porque a FET SUAS... não, tudo bem. Tem indicativo de data, pessoal? Amanhã? A outra semana a gente tem a conferência da assistência. Dia 14, então a gente tem a reunião de dirigentes. Hã? Olha, pela preocupação da frente, esvaziar o fórum, que esse pessoal já fazendo agora.
Pessoal, olha só, vamos de novo. Então vai ser na terceira semana de julho, dia 18? Então vamos se reunir amanhã, pessoal, pode ser? Quarta-feira? Tá? Então vamos se reunir lá no... Pode ser no CMDK, aqui tá o Frei, pode ser? Quinta. Depois da plenária? Quinta. Quinta-feira? Quinta-feira? Quando precisar de espaço, tem instituição que pode se oferecer. Coloca a nossa à disposição. Tem um belo salão com equipamentos todos. Onde é que fica a tua instituição? Paratroço perto da Rita. Então, quinta-feira é possível para a maioria dos que aqueles se propuseram. Quinta, tem espaço lá no fórum? Tem espaço. Quinta-feira. Então, assim, ó, quinta-feira às 14 horas. Bom, tem uns que não... Nós vamos fazer assim, ó, na quinta-feira às 14 horas nós vamos começar com a primeira reunião. Aqueles que não podem ir na quinta, eles vão ser informados de tudo e a partir da próxima reunião a gente espera que todo mundo esteja presente. Nessa quinta-feira. Daqui a 2 dias. Às 14 horas. É dessa quinta, se vocês quiserem também. A comissão que tirou aqui. Ok? A comissão que tirou aqui, mas só quer botar seu nome? Quer indicar alguém? Vai entrar? Pode ser aqui na saída. A gente está dando colisões aí de horários e de agenda no fórum, está tomado quinta-feira também. Boa tarde a todos, eu sou Fernanda, represento o Centro Social Bortolini e a Escola de Educação Infantil Marista Menino Jesus. Eu achava assim que a princípio, no primeiro momento, eu sei que nós estamos lutando contra o tempo, eu sei que nós estamos passando por um processo de democratização da assistência e da educação dentro da nossa cidade, mas eu vejo que tem muitas dúvidas referentes a este documento. Eu não sei se seria possível fazer uma reunião para leitura e estudo do documento antes deste grupo se reunir. Por quê? Porque daí todas as instituições participariam num debate, todos buscariam uma interpretação conjunta e daria subsídio para este grupo partir adiante, com a participação ativa de todas as entidades do fórum. Obrigada. Obrigada, assim, Fernanda. Nós vamos fazer a primeira coisa, nós vamos divulgar, nós vamos mandar por e-mail para todo mundo ter acesso ao documento formal do decreto. Nós vamos fazer uma primeira reunião e logo em seguida nós vamos procurar socializar todas as informações para vocês. É que se a gente for formar estudos agora, vai demorar mais. Não é que a gente vai atropelar o processo, é que a gente vai começar uma discussão para ver por onde é que a gente tem que partir, quais são os pontos. Nós vamos fazer assim, nós vamos avisar vocês da data inicial. Na segunda-feira tem disponibilidade no fórum. Na quinta está... Não, segunda-feira. Dia 10, quinta está ocupada aqui. A gente não tem uma entidade no centro? A gente não tem uma entidade. Olha, 2 alternativas, sexta-feira às 14 horas ou segunda às 14 horas. Vamos ouvir aqui a parceiros voluntários. Vamos fazer subir Aracaju, lá 650 metros. Lá. Tem lá na Parceiros também, se vocês quiserem, a gente pode tentar agendar lá na quinta-feira.
Tem um espaço para umas sala, 20, pra 15 pessoas? 25 pessoas é tranquilo. Então, você garante? A gente pode... quinta-feira a gente organiza. Tá, e quem é, e qual é o endereço, então, já para quem for? Largo Visconde do Cairu, número 17, 8º andar. É no prédio da Federação. O antigo Palácio do Comércio, né? Ainda tem essa referência. Ali atrás do terminal de ônibus, né? É na Praça 15, né? Lá no Mercado Público, né? Lá do terminal do Transurb. Largo Visconde do Cairu, número 17, 8º andar. 17, 8º andar, então. Quinta-feira, às 14 horas. Quinta-feira, às 14 horas. É bem no centro. Eu passo um café para nós. Semas não tem nada. Visconde do Cairu, 17, 8º andar. O Semas também está oferecendo, mas eu acho que como o outro está no centro, talvez a gente já, em um outro momento, a gente faz lá. Daqui a 2 dias, dia 6 de julho, às 14 horas, essa comissão dessas pessoas que se identificaram vão estar lá presentes para organizar, começar a organizar o trabalho. Gente, no SAF no dia 14, é só os dirigentes têm que sair da instituição e participar. Eles que vão assinar depois disso, eles têm que saber das coisas. Tem que começar a convocar os dirigentes, bora. Se a gente pegar... Gente, olha aqui, ó. Vamos, para não ficar vocês meio perdidos. Quinta-feira, dia 6 de julho, às 14 horas, Visconde do Cairu, 17, 8º andar. Ali atrás do terminal, entre o terminal da Praça 15 e a Mauá. Aquele prédio que tem ali quadrado da Federação. Traz o mercado público. Tá? Tem algum telefone de contato que a gente possa colocar ali? Bota ali sede dos parceiros voluntários. Ok? Só uma notícia aqui de um projeto de lei complementar. A Sandra, que está ali de vermelho, ela vai distribuir umas folhas. Nós estamos querendo canalizar os recursos, aquele do Unipoa que foi falado aqui, para a educação infantil, que é muito importante. Então tem um projeto de lei aqui da lei complementar da vereadora Sofia, que está já tramitando lá na Câmara. Então se vocês pegarem ali, vocês vão entender, vão saber o que se refere a esse projeto de lei. É para terminar o Unipoa, os recursos que hoje em dia vão para a educação superior, para o nível superior, a Prefeitura vai deixar de renunciar ao ISSQN para poder canalizar esses recursos para a educação infantil. Foi uma das coisas que nós falamos aqui com o prefeito o dia que ele estava aí. Bom, vamos seguir agora meio rápido. Ok, a vereadora se ofereceu, nós vamos avaliar então na próxima vez para a discussão desse projeto, se for de interesse de todos. Nós temos pouco tempo ainda para terminar, então assim, a FASC, eu só queria dar notícia então, não existe nada, Sandra, não existe ainda nenhuma notícia importante, nenhuma das duas, mas eu vou relatar assim rapidamente. Na FASC tem os CRAS que tinham a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que fechou. Agora eles vai ser feita ou uma carta convite ou um chamamento, não é um chamamento público, uma dispensa de chamamento, mas uma carta convite para aquelas entidades que queiram assumir temporariamente esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, por 6 meses. Isso vai ser divulgado para todos vocês saberem. Se alguém tiver interesse, fiquem atentos que vai haver uma divulgação. No momento em que o fórum tiver algum papel oficial da FASC, ela vai mandar em forma de circular para todos vocês. Nos CRAS ampliados e aqueles que tinham execução do serviço de convivência e que pararam a execução por não ter mais recurso nem funcionário. Vai ser feito um convênio por 6 meses no modelo SASE.
Não, é só o serviço de convivência nesse momento que eu saiba. A questão de pendências de prestação de contas, gente, vocês devem estar sentindo na pele, eu acho que muita gente já recebeu listas de pendências de prestações de contas que tem que trazer papéis e documentos. Nós vamos marcar uma reunião oficial para que seja definido o que vai ser pedido em relação ao passado. Vocês, em algum momento que receberem informações da FASC, gostariam que vocês passassem para o Fórum de Entidades. Olha, eu recebi um e-mail com 30 pendências referente ao ano de 2016 no meio do ano. Porque a gente tendo essas informações, a gente pode, nessa conversa com a FASC, separar o que vai ser exigido e o que não deve ser exigido. No caso da SMED, já foi pedido a alfabética referente a 2015 e 2016. Então, quando vocês saírem ali, passem ali. A jornada ampliada é aquele recurso que é do PET, né? Para crianças, tanto de educação infantil como do SASA, né? Qual é a idade? É só da FASC, só do SASE, daqueles que estão inscritos no PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tá? Mas é que não tinha sido nem divulgado, eu não sei se talvez... Eu fui lá no dia 23 e disseram que não tem previsão de pagamento e as instituições não estavam mandando os planos de aplicação. E eu fui lá porque eu não estava conseguindo mandar o meu pedido da julho, não ia no e-mail, não ia no e-mail. Eu fui pessoalmente lá entregar, e foi essa informação que eu tive. Bom, então a FASC não nos informou corretamente. Se tu tem essa informação que precisa entregar o plano de aplicação, por favor, olhe então aqui a relação. Olhe na relação e quem não fez o plano de aplicação de recurso, por favor, faça e mande para a FASC para não atrasar dos outros, então. Pede, Rose, para o Alex colar lá, então, por favor. Tá. Alguma pergunta mais sobre a SMED e a FASC? Nós vamos mandar, mas já que vocês estão aqui, quem quiser olhar, já olha na saída aqui, então. Não sei se todo mundo recebeu, pelo menos muita gente não deve ter recebido. Tá, vai ser divulgado então. Pergunta lá no fundo. Noiva da Associação Campos. Sempre o repasse é depois de mandar o plano de aplicação. Tem que mandar. Nós já recebemos hoje, 2 meses. Vai ser de 2 meses o pagamento. Do jornada ampliada? Não, da jornada ampliada não, do PCDs nosso. Ah, não, tá, PCDs. Já recebemos. Daí o plano de aplicação tem que ir, sempre. Sim, com certeza. Sempre. Não fala, não. Ok, espaço para os conselhos, então. Fátima, o prêmio esse ano? Fátima. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todas as entidades nesse período de pré-conferência nas regiões. Trazemos aqui uma felicidade muito grande de participação, tanto de usuários, trabalhadores e entidades, com um grande número, um diferencial muito bom, um debate muito bom nas prés. Tudo ocorreu dentro do possível, da urgência, da correria, da falta de financiamento e tudo mais, dentro do possível, tudo ocorreu super bem. Né? Então, queria agradecer a todas as entidades que mandaram seus funcionários também para participar, levaram seus usuários, e isso nos dá a liberdade de chegar e dizer que, né, a garantia dos direitos ela está sendo, nessa gestão, muito discutida entre todas as regiões. Então fica agora aqui o convite para o dia 11, 12, 13, né, para a nossa conferência lá na PUC, lá no prédio 4, aonde a gente solicita até para o Fórum de Entidades que possa estar mandando e-mail, devido à nossa urgência,
para todas as entidades, né, anunciando a possibilidade de as entidades liberarem os seus trabalhadores que se lá são delegados, as entidades que também são delegados, para poderem participar. São 3 dias de debates e a importância, então, dos delegados estarem presentes. Também, em muitas regiões, a gente sabe que tem as entidades que levam seus usuários junto, que botam algum tipo de locomoção. Então, assim, que puderem estar fazendo isso para ajudar, porque as condições realmente são. E que a gente tenha uma excelente conferência e já avisando que essa gestão, nessa conferência, não vai deixar por menos os nossos direitos. Direito esses que, através desse decreto, ele já demonstrou que sem luta não vamos conseguir nada. Então, eu convido todas as entidades para serem parceiras nesse dia e que a gente vá lá com esse pensamento de garantir os direitos e nenhum direito a menos. Obrigado, Pai. Vai estar todo mundo lá, com certeza. Mais uma vez, boa tarde. Eu só queria fazer uma reflexão bem pequena que eu acho que é importante nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Estava lembrando, quando eu estudei filosofia, eu estudei Maquiavel, né? Ele tinha uma frase célebre: divide e impera, a força do poder. Esse é o momento, talvez o mais importante para nós, de nós construir uma coesão enquanto fórum de entidades, instituições, para a gente passar nesse momento nos unindo, nos fortalecendo e rompendo com essas categorias de grande e pequeno, quando o Carlinhos perguntou quem que é grande e quem é pequeno. Aqui, ou nós somos todos pequenos e grandes e fortes juntos, ou a gente, nesse tempo de crise, a gente perde o tempo da história. Então, com muita... É isso aí, as igualdades, respeitando as diferenças. Que Boaventura de Souza, e na conferência, na pré-conferência, se usaram até uma metáfora para justamente mostrar que foi muito importante a reflexão que a Leia Biasi nos trouxe para mostrar junto. Mas eu chamo a atenção que a gente, de fato, está nesse momento muito unido, no sentido de a gente, facilmente, no momento de crise, a gente pode se dividir, se fragmentar na ansiedade de tentar resolver os problemas. Por isso que eu chamo a atenção de a gente fazer, juntando os 2 conselhos, as instituições todas, com muita serenidade, para a gente poder avançar juntos. Do CMDK, só quero chamar a atenção, já foi para as instituições o convite para o recadastramento das instituições de atendimento indireto, organizando um pouco, clareando a definição do que é o atendimento indireto, entidades de defesa de direitos, com assessoramento. Tem lá uma divisão que vocês podem ler, é muito tranquilo os anexos. Depois, Rose, qualquer coisa, a irmã Lourdes está aí, Paulinho. Lá, da Lourdes, ela pode esclarecer alguém que tiver dúvida, os formulários estão lá. E é importante para a gente atualizar o nosso processo do mapa da cidade, também das instituições que tem, além do atendimento direto, tem atuação na área de defesa dos direitos, ou instituições que só trabalham na defesa de direitos, no assessoramento, na formação, para a gente poder também ter um levantamento no Conselho e ter a dimensão da cidade. Outro aspecto importante que queria dar notícia, está aqui o formulário, era para ter sido enviado já, mas vocês não estão recebendo agora. A gente já, em 2 plenárias, anunciou, a gente mexeu e adaptou, que é uma etapa do recredenciamento nosso que a gente fez. É um formulário que a gente viu, como são muitos documentos que as instituições enviaram, que elas nos ajudassem rapidamente preenchendo esse formulário com os dados cadastrais da instituição e com o número de atendimento. São dados bem rápidos. As entidades do Conselho que fizeram, 5 minutos para preencher. Então é bem simples para fazer, a gente convida todos para o mais breve possível. Nós já no Conselho estamos olhando a documentação enviada pelas instituições, estamos vendo os apontamentos, depois eventualmente algumas entidades serão chamadas para alguma consideração em relação ao que foi encaminhado nesse processo, mas está tranquilo, pessoal. Outro aspecto que eu queria dar notícia, nós estamos discutindo agora, talvez na próxima plenária a gente já poderá apresentar para as instituições a nova resolução que regula o processo de captação de recursos das instituições, que hoje
com toda a crise, o nosso fundo da criança e adolescente, no último ano, conseguiu quase ampliar em 4 bilhões a mais. Mesmo diante da crise, nós chegamos a quase 17 bilhões de reais. Claro, tem instituições grandes que acabam captando muito, né? Mas todas as entidades podem apresentar projetos. Nós vamos ter, então, uma resolução nova organizando e também tratamos de estudar junto com a UPEL, com os órgãos que fazem depois o processo de tramitação legal dos repasses de recursos, algumas adequações para, no sentido de agilizar o trabalho nosso e ajudar a organizar esse processo de captação e depois de transferência dos recursos captados para as instituições que têm cartas de captação, que é a resolução número 30, né? A nova resolução vai ser o número 30, que era a antiga resolução 50, e tinha mais alguns dispositivos que alteravam. Nós vamos unificar numa única nova resolução. Inclusive, uma coisa nova, que eu acho que vai ser importante, o prazo, ele vai continuar sendo 2 anos, mais o ano que foi apresentado, para coincidir. Havia um problema sempre de interpretação, a validade da carta era por 2 anos. Nós discutimos no Conselho, junto com a UPEL, a partir de agora a instituição apresentou no corrente ano, ele é aprovado durante aquele período, tem um período de tramitação, de análise até aprovação, aquele pedaço de ano até o final do ano, mais os 2 anos seguintes fiscais, para poder fazer com que as instituições se organizem melhor, até com o processo de captação, que às vezes acontecia que tinha datas referentes a um mês, que eram emitidas e o pagamento saía lá em novembro, né? E depois, na hora de analisar, dava muito trabalho. Então a gente viu que o COPEL vai dar uma transparência maior. E uma outra coisa, que é uma briga... provavelmente na próxima, talvez amanhã a gente consiga aprovar a nova resolução ou na semana seguinte. O que nós temos lutado, e foi também na primeira reunião de negociação, no início do ano, no 3º dia do governo, nós cobramos do secretário da Fazenda que o CMDK tivesse no fundo aquela cota exclusiva de entrada dos recursos captados. Hoje, vocês sabem, até o secretário da Fazenda numa plenária aqui, ele falou que o recurso que é captado, hoje ele passa, porque existe um documento de arrecadação que tem um número final, que primeiro entra no caixa único da prefeitura, depois, no momento que as instituições solicitam, ele migra para a conta do Fundo Criança. Então, hoje nós estamos discutindo... Embora no Estado dizem que tem, mas a gente não tem como controlar, não é garantia nenhuma. Nós queremos ter a possibilidade de ver acontecendo no dia a dia o extrato, como é que evolui a entrada dos recursos do fundo. Então agora está discutindo, inclusive, bem breve, é para ter, e está se discutindo com a Procempa, inclusive a possibilidade das instituições verem em tempo real o que elas captam de recursos entrando na conta do Fundo Criança, como se cada instituição tivesse uma chave, eu não entendo bem dessa parte de informática, podendo conseguiu sensibilizar uma doação de tanto pessoa física quanto jurídica, conseguiu R$150, poder, lá no extrato do seu projeto aprovado, ver dado o recurso. Isso a gente está discutindo, tivemos uma reunião com o COPEL, vai ter um pequeno custo que nós achamos que o fundo vai arcar, que é o custo da transação. Hoje, na conta centralizada, o que eles dizem é que não tem custo nenhum essa DAD. Agora vai ter talvez R$3, a gente não sabe. Conforme o volume de transferências, a gente vai discutir com um dos bancos públicos que vai fazer então esse acolhimento dos documentos de arrecadação de destinação do Fundo da Criança, para o Fundo da Criança. Primeiro, também acho que é importante deixar bem claro, pessoal, que não é doação. Pode acontecer doação, mas a maior parte é uma destinação, é um direcionamento do imposto de renda que a pessoa deve, tanto física ou jurídica, que ela encaminha então para o Fundo Criança, não é? Então nós podemos ampliar muito a captação, o potencial que tem Porto Alegre. Hoje os 2 conselhos, o do idoso e o da criança, com seus 2 fundos, eles arrecadam, talvez está chegando próximo a 34 milhões. Mas se fala que o potencial hoje é de 140 milhões de reais. É um orçamento muito grande de recursos que poderiam ser destinados pelos fundos, e as instituições todas podem apresentar o seu projeto, tem um roteiro que não é complicado de fazer e que podem ter a sua carta de captação lá no fundo. O edital,
vai ser o próximo assunto. O edital, nós vamos ter um edital, nós estamos discutindo agora já com a Fazenda. Ontem à tarde, eu e a Roberta tivemos uma reunião com o Carlos Siegli, que está ali junto com o vice-prefeito não estava lá, e junto com a presidência do Conselho do Idoso, para discutir um pouco. Houve alteração. A Fernanda Kerbes, que vocês conheceram, ela está deixando o CNDK, a gerência lá, e está assumindo o Luiz Salatino. Então ele é a pessoa que vocês precisarem falar, que hoje faz a gerência administrativa do COBI e do Conselho da Criança e Adolescente. E ontem nós tratamos algumas questões como essa dos recursos. Nós discutimos também, não sei se os conselhos tutelares estão aqui, presentes em representação, a estrutura que vem em vários momentos, tem aparecido nas plenárias do Assembleia da estrutura adequada por CTs. Discutimos a questão um pouco administrativa e da necessidade de a gente continuar aperfeiçoando a agilidade no repasse de recursos. Enfim, uma série de assuntos que dizem respeito da dinâmica do bom funcionamento do Conselho da Criança e do Adolescente. Não sei, conselheiros e conselheiras, tem mais algum assunto que seria importante? Sim? Sim, todas as entidades são convocadas. Era para ter, as entidades já deveriam ter recebido. Houve um problema de comunicação com a pessoa lá da gerência nossa, que ela mandou o e-mail com o caminho do recadastramento, com todas aquelas informações. Agora nós só queremos uma ficha cadastral. Inclusive, o Diego não está aqui, o Diego está aí? Ele fez dentro de uma plataforma do Google, que a gente depois vai poder fazer o mapa na cidade, cruzando uma série de dados que a gente for alimentar, para a gente poder fazer um mapa, inclusive onde temos vazios de atendimento em cada programa. A gente vai poder ver por cada território, localizar a instituição numa determinada região e cruzar, por exemplo, a Lomba do Pinheiro. Ver quantas instituições de educação infantil tem lá, quantas crianças com dado do IBGE estão em idade de educação infantil, para a gente poder, quem sabe, ter um mapa numa próxima conferência da criança, a gente poder trabalhar as reais demandas de cada região, já com outras pesquisas que colegas da área do SAC já fizeram, da gente poder fazer os programas se conversarem. É isso aí. Oi? O recadastramento está no site. O Everton tentou olhar hoje de manhã e não conseguiu. Pessoal, a gente gostaria, nós até não definimos um prazo, mas o quanto antes, para nós, melhor será, porque nós estamos numa força-tarefa abrindo documento por documento. São toneladas de páginas que a irmã Lourdes e uma equipe, a irmã Lourdes coordena sempre, cada plenário do Conselho nos atualiza incansavelmente com o Paulinho, com a Rose que está aí. A Aide nos ajudou bastante, mas está voltando. Falando nisso, eu quero registrar um grande abraço da Aide. Ela teve, faz 2 semanas, nos visitando na Lomba, no final de semana aqui, eu conversei. E ela disse que a partir de dezembro ela está de volta junto com as nossas lutas. 15 de dezembro é a data da volta dela. Bom, última parte que quero falar, parceiros voluntários quer dar uma mensagem, não sei se alguém mais quer dar depois, senão nós vamos encerrar a plenária. PCDs também. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de comunicar que está aberto no site da Parceiros Voluntários as capacitações do 2º semestre. O que a gente tem no 2º semestre? Dia 3 e dia 10 de agosto tem o curso de coordenador de voluntários. Pessoal, essa capacitação de 16 horas ela é super importante para que vocês consigam fazer a gestão dos seus voluntários. Essa pessoa não precisa ser um colaborador, ele pode ser um voluntário da organização. Em diversas organizações funciona muito bem essa coordenação através de um voluntário. Dia 23 e 24 de agosto, a gente tem o curso de Política Nacional da Assistência Social, são 12 horas. É um dia todo
todo e um meio turno. Também super importante. Vocês estão perguntando assim, sobre pequeno, médio e grande. Importante é que a organização tenha transparência e gestão. O tamanho não importa. O que importa é que vocês tenham uma boa gestão e uma boa transparência, né? No dia de setembro, 27 e 28, nós temos o curso de mobilização de recursos. A gente formou uma turma semana passada, gente, foi o maior sucesso. A galera saiu de lá muito animada com essa possibilidade e com essa ferramenta que a gente desenvolveu numa linguagem de terceiro setor, tá? É importante que as nossas capacitações, quem vai para a sala de aula com a gente sabe, que a gente faz com muito amor, muito carinho e numa linguagem super acessível. Todos os colaboradores de vocês podem participar das nossas capacitações, gente. Mandem suas equipes, vamos qualificar a turma. Em setembro, a gente também tem um curso novo que é sobre comunicação. Nós temos trazendo para vocês um curso maravilhoso de comunicação. Em outubro tem um curso fantástico de educação financeira para o terceiro setor. Não perca essa capacitação. As vagas são limitadas no site. Eu peço que quem vai fazer realmente que se inscreva, tá? Não tirem a vaga de quem precisa, de quem quer. Então, façam suas inscrições, garantam suas vagas. Os cursos do segundo semestre serão lá na FADERGS, Rua Uruguai 330. O primeiro semestre foi todo na SERGS, uma gratidão muito grande pela SERGS, que nos cedeu os espaços lá e foi muito bom. E agora no segundo semestre a gente está indo lá para a FADERGS, por 330, porque o nosso espaço é muito pequeno. Por isso que a gente está buscando espaço que a gente pode acolher. A gente teve capacitação agora com 42 instituições. Tá? Então, gratidão a todos vocês que estão com a gente. Muito obrigado pelo espaço e aguardo todo mundo lá. Bom, Fórum PCDs, o Gustavo já escreveu aqui, então eu vi que dia 11/7, né, tem a conferência, então a gente está transferindo e aí mantendo a data do mês 8, né, 8/8, tá? Ainda tem algumas colegas do Fórum PCDs que eu estou localizando aqui, tá? Então, e aí no dia 11 não vai ter, em função da conferência, aí fica, que está aqui no verso, tá, da Paula, no dia 8/8, tá, às 14 horas, está aqui no... Bom, Daniela, da Fundação Tiago Gonzaga, Vida Urgente. Só gostaria de divulgar para vocês dois trabalhos que a gente tem, dois projetos que a gente está desenvolvendo. Um com educação infantil, que chama Flor e Borboleta, que é uma atividade gratuita que a gente leva até as instituições, acontecem sempre nas quintas. Quem tiver interesse é só mandar um e-mail para vidaurgente@vidaurgente.org.br. E também já começar a divulgação do nosso espetáculo Exército de Sonhos, que vai acontecer dia 19 de setembro no Dante Baroni. Esse espetáculo já é para os adolescentes a partir de 14 anos. E como são 3 apresentações gratuitas no dia 19, então as entidades que tiverem interesse também mandem e-mail lá pra gente, que a gente, assim que tiver as agendas, já começa a colocar as instituições de vocês com as vagas. Tá? Acho que ainda não, tá? Mas tem informação sobre essas atividades no site também, tá? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sibélia, eu falo em nome da Fundação Tênis e a gente gostaria de deixar o convite para o nosso 10º Rolando Garra, que é um torneio de tênis que reúne os alunos da Fundação Tênis de todos os núcleos, cerca de 700 alunos. Vai acontecer nos dias 20 e 21 de julho, quinta e sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, aqui no Parque Esportivo da PUC. O evento é aberto, gratuito, para quem quiser assistir os